eu sou também apoiador de Nelson Preto, já coloquei minha posição por várias razões, mas eu vou fazer uma pergunta aqui como membro da comunidade de computação. Assim, vocês falaram sobre a democratização dos processos de informação dentro da faculdade. O problema é que a gente, quer dizer, tudo muito bem feito mata, porque muita informação mata a informação. E a gente sabe que nós passamos a nossa vida a ler coisa, a entender coisa, não sei o quê, e muita dessa informação, na verdade, é desqualificada. A gente não precisaria perder tempo para isso. Então, isso remete, na verdade, à pesquisa sobre a síntese da informação, sobre o tratamento da informação, como fazer com que essa informação chegue à pessoa certa e interessante para ela. E, desse ponto de vista, eu acho que tem uma grande possibilidade de refletir sobre como organizar a difusão da informação na universidade e na forma geral, talvez mais na sociedade, mas isso remete à pesquisa, tá? E lá vem a minha pergunta, porque a gente aqui, eu vou até retomar uma parte da fala do chefe do departamento, que não está aqui, do Departamento de Ciência da Computação, que fez uma pergunta ao candidato João Carlos Salles, que eu achei pertinente. Assim, ele disse: nós da computação somos oriundos de uma ciência nova e que vem sendo abrigado por ciências historicamente reconhecidas, matemática, física e outras, e desde 20 anos a gente vem se afirmando como uma ciência inteira. Então, nós, comunidade de computação, acreditamos que está na hora da gente ter o nosso instituto, de fato. Não é só uma questão espacial, também é uma questão de reconhecimento da nossa ciência, certo? E esse instituto vai proporcionar essa pesquisa sobre esse tratamento da informação, sobre uma parceria maior com a STI. E nós achamos que é essencial fortalecer a relação com a STI e uma nova forma de desenvolvimento de soluções de tecnologia, tá? Que não são, não é só um problema técnico, é um problema também de pesquisa, certo? Então eu gostaria de saber a posição de vocês sobre isso. Eu acho que é fundamental essa sua questão, e eu conheço o projeto do Instituto de vocês, Instituto de Ciência, Tecnologia e Informação, não é isso? ICTI, de Computação, ICTC. Eu conheço o projeto, inclusive o projeto é bastante claro, porque ele começa sem a reivindicação imediata do espaço, né? No sentido de dizer que o mais importante do que esse espaço físico e o novo prédio é o reconhecimento da necessidade da existência dele. Eu acho que é correto. Eu acho que é correto. O que não quer dizer, em hipótese alguma, que você não tenha que imediatamente começar a trabalhar para a construção de projetos e captação de recursos para a implantação do Instituto no sentido pleno, né? Agora, o reconhecimento enquanto ciência e o reconhecimento enquanto campo específico me parece fundamental. Não discordo da posição da atual administração de não iniciar obras novas enquanto não se concluir essas de agora. Não discordo. Eu acho que é uma posição. Porém, não pode ser de forma permanente isso, porque do jeito que a gente sabe que essas obras demoram para concluir, se nós também não começarmos a captar recursos para poder avançar na construção de novos espaços necessários, nós não vamos avançar nunca. Então é aquilo que eu dizia mesmo do curto, médio e longo prazo. Quer dizer, o curto prazo só vai começar a ser curto prazo se as coisas de longo e médio prazo começarem a serem planejadas. E eu acho que esse é um problema fundamental da nossa universidade. Nós temos, apesar do esforço dos técnicos, nós temos pouco planejamento no olhar o futuro. E eu digo mais um pouco dizendo que, eu afirmo um pouco mais dizendo que é óbvio que quando nós pensamos do ponto de vista físico das novas edificações, nós não temos condições de fazer esses projetos com a equipe que temos hoje no setor de projetos da universidade, agravado ao fato de que, com muita correteza, né, é o mesmo setor que dá conta que deu conta da UFRB e que está dando conta agora de duas outras universidades
federais na Bahia, que é a do oeste e a do sul da Bahia. Então, termina então esses projetos físicos, arquitetônicos, sendo muito simplificados, retomando aquilo que Ângelo dizia, muito em cima de uma perspectiva de sala de aula. Então, o dado fundamental é pensar a sala de aula. Então, eu vejo com muito bons olhos a criação do Instituto, fica já o compromisso. Eu não sei em que pé está o processo. Parado numa comissão. Não, quer dizer, ele consulta possui. Não, mas que comissão? Está dentro de... Ele até então, durante 4 anos, ele está em consulta pública à comunidade. Então, esse projeto foi, digamos, bloqueado mesmo. Claro. Ele é de 2009, né? Se eu não tenho. 2009. Até que a gestão se posicione para encaminhar para apreciação do consumo. E me perdoe, Fabiola, só para eu entender, essa consulta pública é uma consulta pública que vocês organizaram ou existe um sistema? Faz parte do processo. Não, ele faz parte do processo, mas isso é organizado há um sistema de consulta pública ou é apenas... Não, Está publicado e... eu sei, eu conheço ele de lá, eu conheço... O encaminhamento desse processo cabe à reitoria. Aí eu já acho um detalhe fundamental, que obviamente vai depender de um envolvimento integral de vocês, de preferência desde a campanha, mas mesmo que não apoiarem, porque depois que nós eleitos, nós vamos ser reitor e vice-reitor da universidade inteira, nós temos que incorporar na universidade mecanismos mais modernos, mais qualificados dessas consultas públicas, né? Quer dizer, não é simplesmente botar um PDF lá para dizer isso é consulta pública. Então, já existem plataformas próprias para se fazer consulta pública de projetos. Eu acho que nós tivemos na primeira parte do governo Lula algumas discussões em consulta pública muito interessantes da plataforma Brasil, lá com a Câmara, direito autoral, marco civil, várias, lei da mídia, várias foram os projetos postos em consulta pública por diversos ministérios. Isso seria uma coisa que a gente teria que implantar aqui, obviamente tudo com software livre, com transparência, com código aberto, com formatos abertos, isso seria muito importante. Mas fora essa parte formal, então fica aqui, obviamente, pelo que a gente tem defendido, o compromisso de encaminhar essas discussões, e não só do Instituto de Ciência, Tecnologia da Computação, não é isso? Não só esse instituto, mas me parece absolutamente fundamental também encaminhar com uma urgência, urgentíssima, o projeto do curso de Educação Física, do Instituto de Educação Física, para que ocupe definitivamente aquela área de, colegas, são 33 mil metros quadrados. É a maior área contígua que a cidade ainda tem, pertencendo a um órgão público, que é o Centro de Esporte. Quer dizer, é óbvio que nós não podemos deixar aquilo no estado que está. Então nós temos que avançar urgentemente, e perdemos, porque a Copa estava aí, né? Para poder ser um investimento profundo, inclusive que com o equívoco da derrubada da antiga Fonte Nova e transformado nesse shopping center de agora, destruiu uma piscina olímpica e destruiu a nossa pista de atletismo, a única pista oficial. Então também temos que colocar, com todas as dificuldades que vamos ter, porque conversando com a professora Dora, ela já me apresentou de que este já foi um ano em que já estamos sofrendo os cortes orçamentários, né? E que 2015 não vai ser simples também. Agora, eu tenho insistido, e nós temos insistido muito, de que a universidade não pode se apequenar no pensar. A universidade só pode pensar grande, mesmo que a execução seja pequena. Então aí voltamos à história do longo, médio e curto prazo. Quer dizer, não importa se não será na nossa gestão que nós vamos concluir algumas das ideias aqui iniciadas. A gente tem que ter coragem de iniciar as discussões, de iniciar o planejamento delas, porque a reitoria da universidade não pode ser confundido com o que não deveria ser uma prefeitura ou um governo do estado. Quer dizer, nós não temos que estar preocupados em deixar marcas na universidade
do ponto de vista de que aquele prédio foi inaugurado lá. Eu fui 8 anos diretor da Faculdade de Educação, não tem um único placa com meu nome lá, exceto uma que eu nem soube, que foi aqui no Centro de Esporte, que o reitor Eli quis inaugurar uma reforma no final do mandato e colocou uma placa, e quando eu vi estava meu nome lá, né? Inclusive escrevendo de uma forma errada, porque não o nome errado, porque vocês já viram aqui o tempo inteiro que a minha frase é Nelson e Ângelo, Nelson Preto e Ângelo Serpa. Como vocês nunca podem procurar na internet, vão ouvir eu me referir à minha gestão na Faculdade de Educação, porque aquela gestão foi minha com a professora Miriam da Piraca, que nós trabalhamos, como trabalharemos, junto com a equipe, como, se tudo der certo e a gente conseguir implantar, não vão encontrar outdoor escrito apoio para a reitoria de extensão. Não existe isso. A reitoria de extensão trabalha para que nós tenhamos as nossas atividades divulgadas. Eu não preciso fazer propaganda de pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de pesquisa. Quem faz isso é a administração, acabou. Em última instância, não é nem a administração, é a UFBA. É a UFBA, pronto. Então, voltando, eu acho, Paul, extremamente importante isso. Acho que tem que ser uma dinâmica da universidade, compreender que alguns institutos nascem, crescem e outros seguramente podem morrer daqui para frente, da mesma forma que grupos de pesquisa. Então, é esta dinâmica do conhecimento que faz a universidade ter uma sustentação histórica nas bases da ciência e da cultura, mas ao mesmo tempo ter o dinamismo de criar mecanismos ou temporários ou permanentes que possam dar conta do desenvolvimento do próprio conhecimento humano. Então, do que eu conheço do projeto, fica o meu compromisso de imediatamente, não só ele como outros, porque a gente sabe de outros projetos que estão aí, de avançar nessa discussão, que obviamente não é uma discussão simples. Quer dizer, nós não podemos aqui nos comprometer assim, vamos fazer, porque não depende de uma vontade pessoal, de uma canetada. São cargos, são aumento de recursos, etc. Mas nós temos que ter um compromisso político de encaminhar. Eu acho que essa que é a questão. E encaminhar de forma aberta, não deixando 4 anos, porque veja, consulta pública poderia parecer até uma coisa bacana, né? Agora, 4 anos tem outro nome, né? É embromation, né? Porque é bacana a consulta pública. A consulta pública, inclusive, tem que ter prazo, porque se a consulta pública não tem prazo, a gente conhece isso pela nossa neurose dos editais. Sem prazo a gente não funciona, mas porque o nosso trabalho está intensificado. Então, isso é um compromisso nosso no sentido de se debruçar, atualizar o projeto, ver o que é necessário. Acho extremamente, fiquei muito feliz quando leio esse projeto, eu já conheço ele há um certo tempo. Fico muito feliz quando eu vejo, inclusive detalhadamente no projeto, a ideia de que no primeiro momento usamos a própria estrutura do departamento, no segundo momento cria-se espaços novos para isso. E já fala na relação com o Instituto de Matemática. Quer dizer, eu acho que é isso que falta na universidade, a gente pensar a universidade enquanto universidade, não enquanto o meu departamento, o meu instituto. Eu era conhecido na época que eu estava no conselho universitário, que a faculdade estava, e eu ia mais do que professora Meire. Uma vez a diretora, na época de São Lázaro, disse: professor Nelson, nós vamos ter que fazer um busto para o senhor lá em São Lázaro, porque o senhor é um dos poucos que defende São Lázaro. Eu digo, não, eu não defendo São Lázaro, eu conheço bem a universidade. Eu estou aqui, não é como diretor da minha unidade para falar da minha unidade, inclusive com esse possessivo, minha unidade. Eu estou aqui para falar sobre a universidade. E naquele momento eu conhecia muito bem a Escola de Belas Artes e São Lázaro, e sabiam que eram 2 escolas que, comparativamente com a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação era um luxo perto do que era. Então eu não podia defender mais investimentos na Faculdade de Educação, sabendo que os colegas de São Lázaro e de Escola de Belas Artes, diga-se de passagem, fomos a Belas Artes e a situação é tão dramática quanto em 2000, é impressionante, um pavilhão, um patrimônio histórico daqui, pavilhão inteiro interditado, uma casa histórica. A casa está sendo restaurada e parece que muito bem restaurada, diga-se de passagem,
por uma atuação intensa dos colegas professores, que fiscalizam cada movimento da empresa. E parece que, por incrível que pareça, vocês vão dizer que eu estou brincando, eles deram sorte na empresa que foi contratada. É um absurdo você dizer um negócio desse, né, depois de um processo licitatório, mas é verdade. A empresa é absolutamente séria, parece que é pequena, absolutamente séria, e está fazendo um trabalho cuidadoso com os professores de Belas Artes colados ali. Cada restauração eles acompanham. E, inclusive, na visita que fizemos, parece que queriam inaugurar, e a diretora bateu o pé firme e disse: não vai inaugurar coisa nenhuma, vai inaugurar quando tiver o casarão todo restaurado, que é o casarão histórico, inclusive, que deu origem à nossa universidade. A Escola de Belas Artes, de 1800 e não sei quanto, deu origem à nossa universidade, junto com medicina, né, e junto com direito. E depois, quando em 46, com o Edgar Santos, criando os seminários de música, a escola de teatro, etc. e tal. Então, voltando, que eu termino viajando, quer dizer, o compromisso nosso tem que ser esse, quer dizer, de imediatamente implantar mecanismos de consultas que sejam céleres, que efetivamente cheguem a todo mundo, colocar ele em discussão, pensar na universidade como um todo e ver de que forma esse instituto, esse novo instituto, possa atuar de forma mais colada com esta superintendência, que é um dos aspectos, né, na pesquisa, na extensão, essa superintendência que hoje, que é o antigo CPD, que é a superintendência, que eu ainda, se coragem tivermos, não vamos nem pensar isso antes de eleitos, porque demandará uma discussão mais ampla. Eu acho que ele tem que ser ainda mais do que superintendência. Quer dizer, com a centralidade que nós temos hoje das tecnologias de informação e comunicação, ou a gente fortalece esse setor. E hoje, na Folha de São Paulo ou Globo, não me lembro, tem um professor inglês dizendo, preocupadíssimo, sobre a nossa dependência com a internet. Diz que o dia que a internet morrer, vai morrer a humanidade, porque nós estamos de tal forma dependentes que nos primeiros 48 horas vai dar uma síndrome, porque ninguém vai... E é verdade, quer dizer, quando fica um minutinho fora do ar, fica todo mundo alucinado, porque de fato nossos processos todos estão ali e não implantaram aquilo que foi a nossa expectativa, que é a automação, aumentar o nosso tempo livre. Ao contrário, esse é o trabalho do professor Vanderlei Guissardi, o trabalho intensificado nas federais. Quer dizer, nós terminamos nos sobrecarregando mesmo com tudo isso. Queria só complementar, porque eu acho que o Paul tocou num ponto importante também, que é a questão da pesquisa, né? Quer dizer, você coloca isso claramente, né? Que não é uma questão somente técnica, que é uma questão também de pesquisa. Então, eu acho interessante, Paul, pensar nisso, porque essa é uma compreensão de que a técnica ela precisa ser apropriada, né? E ela não resolve sozinha nada, né? Quer dizer, então ela precisa ser apropriada e transformada em conhecimento apropriado. Isso significa tecnologia. Técnica e tecnologia não são a mesma coisa. Tecnologia é técnica apropriada. Então me parece fundamental um Instituto de Ciências da Computação, inclusive para repensar espaços também, né? Quer dizer, qual seria esse espaço de um Instituto de Ciências da Computação que de fato favorecesse pesquisa e criação de tecnologia como técnica apropriada? E isso faz pensar num espaço específico, né? E eu vejo também, como Nelson, isso com uma grande centralidade, né? E esse instituto como realmente um polo aglutinador de muitas das propostas que nós fazemos, até como também um instituto com uma transversalidade muito bem colocada, né? Porque é isso finalmente que a gente imagina quando a gente fala dessa universidade concreta que se conhece no seu cotidiano. Ou seja, a gente precisa realmente favorecer estruturas transversais digamos assim, de comunicação e interação. Eu acho que o Instituto de Ciência e Computação cai como uma luva enquanto proposta, né? Só lembrando que além do Instituto de Educação Física, a gente tem também uma proposta já relativamente antiga, que provavelmente está na mesma situação, que é o Instituto
no ligado ao NEIM, né, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher, né? Quer dizer, então, não necessariamente a gente vê isso como um problema. A gente acha que, assim como o Nelson falou, que a universidade é dinâmica e ela vai gerando novas demandas e que isso precisa ser incorporado paulatinamente, né? Agora, essa tecnologia apropriada, essa tecnologia enquanto técnica apropriada é que vai desburocratizar a universidade e que vai, quer dizer, é esse passo que a gente ainda não deu, e é isso que exige pesquisa, extensão e ensino articulados, né, para a gente fazer essa conquista. Ou seja, criar um Instituto de Ciência e Computação não significa apenas fazer um novo prédio, né? Significa pensar numa estrutura transversal que vai ajudar justamente a universidade a ter mais tempo para pensar ela própria.